Espírito Santo, estaremos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém, só quando viemos unidos, é que o Espírito Santo nos dá. Senhor Jesus, nessa noite de hoje, eu entrego todos os corações e peço ao Espírito Santo, com seus 7 dons, que nos abra os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração. E agora nós vamos fazer a proclamação da palavra. Éder, quem que vai fazer para nós? Estou fazendo o sorteio aqui. Vou conferir. Marilene Atili. E você, Marilene? Indo e vindo, trevas e luz, tudo é graça, Deus nos conduz. Indo e vindo, trevas e luz, tudo é graça, Deus nos conduz. Só relembrando, para quem às vezes chegou agora, a leitura é João, capítulo 4, versículo do 7 a 16. Evangelho de São João, capítulo 4, versículo do 7 a 16. Marilene, a hora que estiver pronto, pode proclamar para a gente. Seu microfone está fechado. Só abre o microfone. Continua fechado, né? Está me ouvindo? Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: por favor, me dê um pouco de água. Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. A mulher respondeu: o Senhor é judeu e eu sou samaritana. Então, como é que o Senhor me pede água? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então Jesus disse: se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria a água da vida. Ela respondeu: o Senhor não tem balde para tirar água e o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? Nosso antepassado Jacó nos deu este poço. Ele, os seus filhos e os seus animais beberam água daqui. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó? Então Jesus disse: quem beber dessa água terá sede de novo, mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der
se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. Então a mulher pediu: por favor, me dê dessa água. Assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui buscar água. Vá chamar o seu marido e volte aqui, ordenou Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse texto, ele é muito conhecido por nós, né? E cada vez que a gente faz a memória desse evangelho, a gente revê muitas coisas na nossa vida, muitos conceitos. Hoje eu quero chamar a atenção para duas coisas. Jesus, ele sabia que tinha alguém que esperava. Ele passou 3 dias caminhando da Galileia para a Galileia. Ele sabia que tinha alguém aqui. Interessante. Quanto de nós desistimos da caminhada? Quantas pessoas nos fazem desistir? Um simples pedido de água fez com que se tornasse um dos mais belos diálogos entre Deus e a humanidade. Um simples pedido de água. Falamos tanto de Jesus. Será que nós já fizemos esse encontro com Ele? A gente fala tanto de Jesus, fala tanto que ama Jesus, fala tanto que a gente vai seguir o que Ele nos ensinou. Mas será que nós encontramos com Jesus? E a água que Jesus oferece para nós é uma água viva. Ela é gratuita. Basta a gente aceitar. Mas para saciar a nossa sede, a gente tem que crer. Tem que ter fé. Por pior que seja a nossa história, Jesus nos oferece água viva. Por pior que seja. E outra coisa que chama atenção para nós, esse diálogo entre Jesus e a samaritana era muito incomum, né? Era uma cena impossível de se ver diariamente. O diálogo entre um homem e uma mulher e samaritana com judeus. Será que no nosso dia a dia nós estamos fazendo essa discriminação entre pessoas? Será que eu converso só com X pessoas, com Y pessoas? E Jesus, ele vem mostrar para nós que ele é para todos, é de todos. Não tem discriminação de raça, de cor, de sexo. Deus é amor. E nós, como catequista que somos, nós somos água viva na vida das pessoas. Somos água viva. Né? E, a partir do momento que vocês começarem a viver esses encontros de catequese, vocês vão sentir essa água viva. Como que a gente transforma a vida das pessoas? Como que a gente coloca as pessoas a pensar, a rever os seus atos, os seus pensamentos, as suas atitudes? E a água viva, ela é importante. Então, desse texto da Samaritana, se a gente fosse falar a grandeza que ele é, a gente ia ficar aqui umas 2 noites comentando. Porque cada parte Jesus vem falar uma coisa para nós. Mas hoje eu quero chamar a atenção para vocês nessa pergunta. Você já fez o encontro com Jesus? Você tem tirado tempo para fazer suas orações? Tem tirado um tempo para falar com Jesus?
Ah, está muito corrido, não estou tendo tempo para nada. Será que Jesus está em que lugar da sua vida? Será que Jesus é a sua prioridade? Então, eu quero deixar essa mensagem para vocês. Será que eu, Poliana, Marilene, Franciele, a Yara e todos que estão aqui presentes, já fez esse encontro com Jesus? Que o Espírito Santo nos conduza, nos dê sabedoria, nos dê discernimento e inteligência para entender todo o Evangelho e colocar ele em prática aqui no reino de Deus, que é aqui e é agora. Amém? Bom, hoje quem vai falar com nós, a gente tem que apresentar, né? Pois é, apresenta todo mundo. É a nossa coordenadora do setor Passos, né? A Alessandra, vai passar para a gente hoje o encontro. Seja bem-vinda, Alessandra, Deus te abençoe, Nossa Senhora conduza sempre. Amém. Bom, gente, boa noite. Como o Éder disse, né, eu estou na coordenação do setor, junto com a Poliana, com o Éder, o Thales, a Tatiana e a Dona Cida. E sou catequista há mais ou menos uns 22 anos. Fiz o meu curso de catequista na paróquia São Benedito. Hoje eu sirvo na paróquia Nossa Senhora das Graças. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o tema a vocação do catequista. Mas antes da gente dar início, eu gostaria que a gente invocasse o Espírito Santo para que ele conduza o nosso encontro, para que ele fale por nós, para que ele abra os nossos corações. Como Poliana falou, não adianta a gente ouvir só com os ouvidos, a gente precisa ouvir principalmente com o coração. Então, nessa oração agora, nós vamos pedir ao Espírito Santo que abra o nosso coração. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da tua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Bom, gente, vocação. Vocação quer dizer chamado. Antes, eu quero só dizer para vocês assim, que apesar da gente, dos nossos encontros estarem sendo online, né? Eu tentei assim fazer o máximo desse encontro para que ele seja assim dinâmico. Por isso que eu pedi para vocês a Bíblia, deixarem aí pertinho de vocês, e uma folha sulfite, que daqui a pouquinho nós vamos precisar. E o Éder vai rodar a roleta muitas vezes para nós aí hoje, viu, Éder? Então, vocação, gente, quer dizer chamado, né? É um chamado a exercer um talento, uma aptidão natural, um dom. Os dons, eles são graças, né? São bênçãos, são presentes de Deus. Todas as pessoas do mundo recebem esses dons a partir do batismo. Porque a partir do batismo, gente, nós deixamos de ser criaturas e passamos a ser filhos de Deus. E aí nós confirmamos esses dons na crisma e alimentamos ele com a Eucaristia, né? Mas cabe a cada um decidir se nós colocamos esses dons a serviço de Deus e do próximo ou se nós os escondemos, assim como na parábola dos talentos. Vamos fazer a leitura da parábola dos talentos? Éder, roda a roleta para nós.
Se vocês quiserem ir procurando, é Mateus 25, versículos de 14 a 29. Mateus 25, versículos de 14 a 29. Karina Silva. Karina, você pode fazer a leitura para nós? Pode repetir o versículo, fazendo favor, Alessandra? Mateus 25, versículos de 14 a 29. Tá, obrigada. De nada. Karina, você pode fazer a leitura? É Karina Qual que você é a falou? leitura? É Mateus 25, versículos de 14 a 29. Mateus 25. Éder, Oi. vamos rodar de novo, Karina. porque eu acho que a Karina Vamos. não... Eu acho que às vezes algum problema no microfone, alguma coisa. Deixa eu fazer de novo. ela não pode fazer leitura porque ela está com a filha dela no dentista. Tá. Franciele de Fátima Tosi Barbosa. Franciele, tá aí? Oi, Franciele, pode fazer a leitura para nós? Posso. Acontecerá como um homem que ia viajar para o estrangeiro, chamando seus empregados, entregou seus bens a eles. A um deu 5 talentos, ao outro 2, e um ao terceiro, a cada qual de acordo com a própria capacidade. Em seguida, viajou para o estrangeiro. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2 lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido um só saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro de seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi ajustar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhes mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos. Aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão disse: muito bem, empregado, bom e fiel. Como você foi fiel na administração de tão pouco, eu lhe confiarei muito mais. Venha participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregastes 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão disse: muito bem, empregado, bom e fiel. Como você foi fiel na administração de tão pouco, eu lhe confiarei muito mais. Venha participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, eu sei que tu és um homem severo, pois lhe colheis onde não plantastes, e recolheis aonde não semeastes. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: empregado mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e recolho aonde não semeei. Então você devia ter depositado meu dinheiro no banco, para que na volta eu recebestes com juros o que me pertence. Em seguida, o patrão ordenou: tirem dele o talento e dei ao que tem 10, porque ao todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância, mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado.
Obrigada, Franciele. Nada. Então, gente, se os dons são de graça, né, são bênçãos, são presentes, será que nós devemos agir como aquele empregado que enterrou o talento dele e não fez render nada? Ou será que nós temos que agir como aquele que fez render, que fez produzir, né? Porque vocês acham que Deus quer que a gente guarde só para nós os nossos talentos? Vocês acham que só alguns têm esse privilégio de ter talentos? Que Deus escolhe a dedo, eu vou dar um talento para esse, vou dar um talento para aquele? Ou vocês acham que Deus escolhe todos nós? Deus agracia todos nós com esses dons. Então, nada mais justo do que a gente repartir esses talentos e fazer eles se multiplicarem. Porque é isso que Deus espera de nós. Ele não quer que a gente esconda esses dons que são bênçãos, são presentes, que a gente guarde só para nós. E aí, eu vou deixar uma pergunta também para vocês irem refletindo, para vocês guardarem aí no coração de vocês e irem refletindo. Quem quer ser como o empregado que escondeu o seu talento no buraco? Quem quer ser? Agora, eu quero que vocês prestem bastante atenção numa música que o Éder vai colocar para a gente ouvir. Nossa Missão. Éder, por favor. Ouçam essa música, gente, com o coração. Desde o ventre da minha mãe já me conheci. Antes que eu nascesse, Jesus me escolheu. Hoje a minha vida é para o seu louvor. Sigo anunciando o seu eterno amor. Seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Aonde mandar eu irei. Seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Grato eu estou, Senhor, porque me confiaste a missão de proclamar o seu eterno amor. Mesmo sendo tão pequeno, me desse autoridade De em seu nome anunciar a paz e a liberdade. aonde mandar eu irei. Seu amor eu não posso ocultar.
é o nosso Salvador. Onde mandar eu irei. Seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Gente, toda vez que a gente, assim, ficar em dúvida com a nossa missão, ouçam essa música, porque ela descreve perfeitamente qual é a nossa missão. E é muito forte o refrão onde fala: por onde mandar eu irei. Seu amor eu não posso ocultar. Não posso, gente. É o nosso dever como cristão anunciar o amor de Deus. E desde quando estávamos lá no ventre da nossa mãe, Jesus já nos conhecia e nos fez esse chamado à missão, esse chamado a servir. Querem ver só? Éder, roda de novo a roleta para nós. Podem ir procurando Jeremias 1, versículo 5. Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Simone Rodrigues Passos, Paróquia São Sebastião. Simone, pode fazer a leitura para nós? Tá aí? Simone Rodrigues. Tá aí? Alessandra, você pode repetir? Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Éder, roda de novo. Lucas Expedito Ferreira, Paróquia Santa Terezinha. O Lucas eu acho que não tá, não. Tá, deixa eu ver aqui. Lucas, não tá. Vou rodar de novo. É Jeremias, que número? Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Nossa Senhora, não tô achando. Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Isabela Vieira, também da Paróquia Santa Terezinha. Então, Isabela, tá aí? Isabela também não, Éder? Isabela Vieira também não. Eu tô aqui. Tá aqui, ó. Tá aqui. Tá aí. Isabela? É. Isso. Então, Isabela, desculpa. Você pode ler para nós? Posso sim? Beth, você fecha o seu microfone, por favor? Só me repete o Jeremias, qual? Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Obrigada. De nada. Pode ir? Pode.
Antes que no seio fosse formado, eu já te conhecia. Antes de teu nascimento, eu já te havia consagrado e te havia designado profeta das nações. Obrigada, Isabela. Viram só, gente? Então, antes de formar você no ventre da sua mãe, eu já te conhecia e te consagrei. Então, Deus nos consagrou lá no ventre da nossa mãe. Ele já nos consagrou a missão que ele determinou para cada um de nós, né? A catequese Trajan Day é uma exortação apostólica do Papa João Paulo II, de 1979, que fala sobre a catequese do nosso tempo, né? Nela diz assim: é necessidade urgente passar de uma catequese sobre Jesus, onde prevalecem os conteúdos doutrinais, a uma catequese que conduza ao encontro vivo com ele. Então a gente pensa assim, nossa, 1979, né? Parece que tá uma coisa assim já ultrapassada. E não, gente, porque a catequese, a gente sente essa urgência, essa necessidade de fazer com que o outro, com que os catequizandos façam esse encontro com Jesus. E não só o outro ou só os catequizandos, mas nós mesmos, né? Porque a gente às vezes vê uma catequese tão doutrinal, mas a gente se esquece da experiência, né? Então, olha, já era uma preocupação do Papa João Paulo II, lá em 1979, quando ele escreveu a exortação Catequese Trajan Day, né? E essa exortação, ela aborda principalmente 2 pontos fundamentais. O primeiro ponto, a função fundamental da catequese. Qual é a função? Comunicar em sua integridade a revelação de Deus. Deus é o nosso Criador e fomos criados à sua imagem e semelhança. Não há o que discutir nisso, né? Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Olha que coisa mais bela, olha assim, que importância nós temos, né? E o segundo ponto, como transmitir? Através de uma pedagogia fundamentada na palavra e na fé, tendo como modelo a pedagogia de Jesus Cristo. Jesus usava de amor, de simplicidade para ensinar o povo. Ele se colocava no lugar do outro, dava atenção, se preocupava com o entendimento das pessoas e por isso falava em parábolas. Então, gente, qual é a função da catequese? Comunicar o amor de Deus, né? Fazer com que nos coloquemos realmente como imagem e semelhança de Deus, para que, a exemplo nosso, a gente consiga também fazer com que o outro se coloque como imagem e semelhança de Deus, que o outro também se sinta como imagem e semelhança de Deus, filhos de Deus. E como que a gente vai comunicar isso? Só com doutrina? Não, é claro que ela é muito importante, né? Mas o principal é a vivência, é a fé, é a experiência, né? E como que Jesus comunicava ao povo? De maneira simples, ele usava de parábolas, porque era um povo simples, então para que o povo tivesse melhor entendimento do que ele queria ensinar, ele falava em histórias, né? Em pequenas histórias, com toda a simplicidade, com todo o amor. Então, é dessa forma que nós também devemos comunicar Jesus para os nossos catequizandos. Aí logo veio a catequese renovada em 1983, que foi uma resposta às palavras de João Paulo II, confirmando a importância da nossa fé, vida e ação comunitária, destacando a catequese como uma urgência, ou seja, é urgente essa experiência com Jesus Cristo.
É urgente esse amor com Jesus Cristo. Porque às vezes a gente fica tão preso às doutrinas, eu tenho que ensinar as orações, eu tenho que ensinar os sacramentos, eu tenho que ensinar o sinal da cruz, mas e a vivência? E a fé? A experiência desse amor? Sentir Jesus, onde que fica? Sendo que é o fundamental. A catequese sempre será uma urgência, sabe por quê, gente? Porque ela é uma dimensão da igreja. A doutrina por si só não é eficaz. Para que ela seja eficaz, ela tem que nos conduzir a experimentar Jesus, através da vivência pessoal e comunitária, da prática da nossa fé. Também não adianta, eu tenho experiência com Jesus, mas eu não tenho essa experiência comunitária, essa experiência com o outro, essa experiência com o próximo. Não podemos transmitir uma catequese que nós não vivemos. Então, se eu ainda não experimentei, como que eu vou querer que o outro experimente? Como que eu vou passar isso para o outro? Como que eu vou passar isso para o meu catequizando? O Papa Francisco diz que o catequista tem que imitar Jesus, no sair de si e ir ao encontro do outro. Então, quando eu saio de mim e vou ao encontro do outro, eu me coloco no lugar do outro. Eu vejo quais são as limitações, quais são as dificuldades, para que eu possa me comunicar melhor. Porque se eu não for ao encontro do outro, eu vou achar que de qualquer jeito que eu passar, porque às vezes eu penso assim, nossa, eu sei muito, eu sei ensinar, então o que eu falar o outro vai compreender. Mas eu não me coloquei no lugar dele. Eu não senti ainda quais são as limitações dele. Então, lembra lá como que Jesus ensinava? Com simplicidade, com amor, né? Se colocando no lugar do outro, porque Jesus sabia as limitações que aquele povo tinha. Então, nós também temos que nos colocar no lugar do outro para sentir essas limitações, sentir as dificuldades, para que aí assim a gente possa ter uma didática que vá alcançar o nosso catequizando, que vá fazer ele compreender e fazer a experiência com Jesus Cristo. Então, ensinar essa catequese que conduz ao encontro, a experiência com Cristo, só será possível se o catequista for vocacionado. É muito bonito a gente falar isso, né? Mas aí a gente fica naquela dúvida. Mas como que eu sei se eu sou vocacionado? Tenho certeza que vocês já se fizeram essa pergunta. O catequista vocacionado é aquele que ouve e acolhe o chamado de Deus em seu coração. A gente sente assim uma inquietude tão gostosa, sabe aquela inquietude assim que nos impulsiona? Não é aquela coisa assim que nos incomoda, não. Ela incomoda, mas de uma maneira gostosa. E eu tenho certeza que vocês também já sentiram isso. E o primeiro sinal da nossa vocação é que estamos aqui, né? Isso quer dizer que nós acolhemos o chamado de Jesus. Porque se vocês não tivessem acolhido o chamado de Jesus, vocês não estariam aqui nessa noite, né? Se comprometendo toda segunda-feira a assistir às formações. Então, esse é o primeiro sinal de que vocês acolheram o chamado de Jesus. O chamado de Deus pode acontecer de várias maneiras. Através de uma pessoa, de uma leitura, né, que a gente faz, através de um sofrimento, enfim, de várias formas. É algo que nos leve a um engajamento, a uma ação, a um compromisso. Ele chama homens, mulheres, jovens, idosos. Ele não escolhe pessoas capacitadas, porque é a partir da nossa vontade, é a partir do nosso querer que ele nos capacita. Por isso, da necessidade da nossa formação como catequista ser permanente. Gente,
Vocês vão ouvir muito isso. A formação do catequista é permanente. É por toda a nossa vida. Quanto mais sabemos de Deus, mais queremos conhecê-lo. Por isso, a nossa busca é incessante. As coisas de Deus são inesgotáveis, né? Então, por mais que a gente busque, mais a gente vai sentir gosto por buscar, mais a gente vai querer aprender. Então, a gente vê assim, a gente ouve muito, a formação do catequista é permanente. E aquele catequista que não se dispõe às formações, que não se compromete com as formações, ao invés de querer buscar cada vez mais por Jesus, ele vai querer buscar cada vez menos. E aí nós vamos estar agindo igual aquele empregado que enterrou o seu talento. E eu tenho certeza, aliás, que ninguém quer ser aquele empregado, né? Agora, vamos rodar a roleta, Éder. Podem procurar aí, gente. Moisés, página... Êxodo 3, versículos de 1 a 5. E 4, do 10 ao 17. Êxodo 3, versículos de 1 a 5. E capítulo 4, versículos de 10 a 17. É tudo pertinho, tá, gente? Então, Êxodo... Aqui quem vai ler para a gente é o Ednilton, da paróquia São Judas Tadeu. Oi, Ednilton, pode fazer a leitura para nós? Oi, posso sim, Alessandra? Tá, obrigada. Êxodo, capítulo 3, versículos de 1 a 5. E capítulo 4, 10 a 17. Tá bom. Posso começar? Pode. Ora, Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto, e chegou a Horebe, ao monte de Deus. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Pelo que disse, agora me virarei para lá e virei esta maravilha. E porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que ele se virara para ver, chamou-o do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés, respondeu ele, eis-me aqui. Prosseguiu Deus: não te chegues para cá, tira os sapatos dos pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Agora, capítulo 4, 10 a 17. 10 a 17. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu não sou eloquente, nem eu fui dantes, nem ainda depois que falastes ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Ao que lhe replicou o Senhor: quem faz a boca do homem? Ou quem faz o mundo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o que é cego? Não sou eu, ó Senhor? Vai, pois agora eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, respondeu:
Ó Senhor, envia, peço-te por mão daquele a quem tu has de enviar. Então se acendeu contra Moisés a ira do Senhor, e disse ele: não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele pode falar bem. Eis que ele também te sai ao encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que haveis de fazer. E ele falará por ti ao povo. Assim ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Tomará, pois, na tua mão esta vara, com que has de fazer os sinais. Obrigada, Ednilton. Nada. Então, olha só, quando a gente fala que Deus nos capacita, né? Deus chamou Moisés e enviou ele ao Egito para salvar os hebreus, para libertar os hebreus, né, do domínio do faraó. Mas qual foi a reação de Moisés? Moisés, no primeiro momento, se negou porque morria de medo e ele pensava como que ele sozinho ia lá enfrentar o faraó e enfrentar os seus exércitos, né? Ele não ia conseguir, ele pensava, né? Vou ser morto, quem sou eu para ir lá? Mas Deus foi bem veemente. Deus falou para ele o quê? Que era para ele confiar, né? Que Deus estaria com ele. E mesmo assim, Moisés não aceitou. Mesmo Deus falando para ele que era para ele confiar, Moisés ainda ficou com medo. E aí Deus falou o quê? Porque Moisés alegava que não sabia falar, que não ia ter como falar, que ele, né, não ia nem saber falar para o faraó, passar a mensagem de Deus para o faraó. E aí Deus então manda Arão, que tinha mais facilidade, né, com comunicação, manda Arão ir com Moisés, né? Fala para Moisés chamar Arão. E fala, né? Tem aquela parte lá que fala: eu serei a sua boca, né? Então, ou seja, mesmo com todo o medo que Moisés sentia, Deus falou para ele: vai, estou com você. Eu vou colocar as palavras na sua boca. E Moisés foi, né? E vocês sabem o que aconteceu, né? Moisés conseguiu, claro, com a ajuda de Deus, né? Com as orientações de Deus, Moisés conseguiu libertar os hebreus do faraó. Então, às vezes a gente fica assim pensando: meu Deus, quem sou eu para ensinar para os meus catequizandos? O que eu vou ensinar para eles? Se eu nem sei para mim, né? Muitas vezes a gente pensa isso, que a gente sabe tão pouco, porque, como eu disse, as coisas de Deus são inesgotáveis. Então, a gente muitas vezes se pergunta: meu Deus, mas eu não sei nada. Mas é assim mesmo, gente. Eu falei para vocês que eu tenho 22 anos que eu sou catequista e eu não sei nada. A gente aprende todos os dias. Deus ensina para nós todos os dias. E a gente aprende com as nossas orações, a gente aprende buscando, a gente aprende com as formações, a gente aprende com o próximo, a gente aprende com os nossos catequizandos. A gente aprende todo dia. Então, o que a gente precisa fazer? Simplesmente deixar Deus agir. Mas não é deixar o trabalho todo para Deus, não. Deus vai agir. Mas eu preciso ter a coragem de buscar essa formação. Eu preciso querer buscar essa formação. Eu preciso querer aprender mais. Eu preciso querer agarrar com todo amor essa missão. Eu preciso
ter comprometimento com essa missão. Aí Deus vai agir, com certeza. Mas eu preciso fazer da minha parte. Eu sei que cada um aqui tem uma história para contar sobre o seu chamado, né? Porque assim, o chamado de Deus, ele pode acontecer de várias formas. Alguém que vem e faz o convite para nós, ou alguma coisa que fica ali martelando na nossa cabeça, no nosso coração. Ah, eu tenho vontade de fazer alguma coisa. Então, assim, cada um tem a sua história. E eu queria, assim, que alguém contasse para nós a sua história, assim, de maneira mais detalhada, mas que alguém contasse para nós a história. Como foi o seu chamado? Como você sentiu esse chamado para ser catequista? Quem se dispõe a contar para nós? Posso contar? Vamos lá, a Miriam conta e depois a Rosária. Pode ser? Sim, ou pode deixar só eu também. Eu falo um outro dia, numa outra oportunidade, tá bom? Não importa, não. Tá, joia. Vamos lá, Miriam. Eu sempre participei, Alessandra, de grupo junto com meu avô. Meu avô, ele era da pastoral do batismo Nossa das Graças, só que aí ele foi ficando mais de idade, foi tendo mais limitação, e como eu morava com eles, eu participava junto nos encontros, junto com o Luiz, da Nossa das Graças. Então, eu tive esse gosto, só que aí depois eu fui embora, trabalhar fora, casei, tive filho, então esse ponto da minha vida ficou parado em questão ser uma serva na igreja. Aí, agora, minha filha já está com 4 aninhos, já está mais disposta, mais independente, eu peguei e falei pro meu marido na missa, eu falei se a gente podia começar a ver para participar de alguma pastoral na igreja. Aí ele falou assim, mas eu tenho muita vergonha, eu não consigo ler lá na frente, eu não consigo fazer as coisas na frente, que ele é muito tímido. Eu falei assim, Deus vai mostrar alguma coisa pra gente. Aí o padre Francisco falou, gente, abriu turma pra gente fazer o curso de catequese, e quem tiver interesse, entre em contato com a gente. Já era o último dia, na segunda já começaria o curso, e na segunda eu estava para Ribeirão, que eu faço tratamento lá. Meu marido foi na secretaria correndo, na segunda, fez a inscrição. A Poliana me ligou à noite, Miriam começou, eu falei assim, Poliana, eu tô na van, não tem como eu assistir aula hoje, ela não preocupa, amanhã você começa. E foi o melhor chamado que Deus fez para mim, porque na hora eu tinha acabado de conversar com ele na missa, que a gente precisava fazer alguma coisa. E o padre Francisco, no final da missa, alertou a gente sobre o curso. Então foi uma coisa muito bonita, e na hora eu senti que Deus tinha falado, Miriam, chegou a tua vez. Por mais que seu esposo não tinha condição de fazer junto comigo, porque ele é muito tímido nesse ponto, mas foi uma coisa que eu recebi de coração e tô amando cada dia mais. Que bom. E olha só, Miriam, a sua história, ela vem só assim reafirmar para nós que as coisas de Deus têm o seu tempo certo, né? O seu momento certo. Olha, você já sentia essa vontade no seu coração, né? Mas aí você foi embora, teve a sua filha, agora ela já está com 4 anos, então Deus falou, agora é o momento, né? E pensa, você poderia não estar na missa, não ter ouvido o Padre Francisco fazer o convite, mas Deus te colocou ali. Então, assim, as coisas de Deus também têm o seu momento. Sim. Né? E Ele sabe o momento certo. Obrigada, viu, por ter partilhado com a gente a sua história. Obrigada eu. Rosário, eu acho que vai dar tempo de você contar a sua. Tá, então, assim, eu já fui catequista para a Crisma, preparava os catequizantes para a Crisma, e a gente adotou uma menina, assim, há 14 anos atrás, e ela bebezinha, começou a ficar meio difícil de eu estar saindo, aí eu acabei, assim, encerrando aquele ano, eu parei. Aí depois, passaram alguns anos, tem 5 anos que a gente adotou 4 anos a gente adotou um outro menininho, e eu continuava afastada. Mas eu sempre participei das coisas de igreja. E eu comecei a sentir que fazia falta.
E chegou num ponto, assim, que esse menininho, ele é bem diferente da menina, assim, independente de ser homem, assim, já tem um temperamento mais forte, é mais questionador e tudo mais. E foi despertando em mim uma necessidade de aprender para ensinar de novo, sabe? Igual você falou, a gente aprende todo dia, né? Mas, assim, começou a me surgir, assim, questões que até então eu nunca tinha parado para pensar. Como eu poderia estar ensinando uma criança? E me veio a necessidade de estar aprendendo para ensinar para uma criança, no caso, meu filho, né? E eu estava na missa quando o padre Donizete fez convite, né? Estavam precisando de catequistas e tal, tal, tal. E ele, na hora, igual você falou, foi o coração mesmo que bateu forte, falou assim, é para mim, sabe? E quando eu disse meu sim, e estou seguindo o curso, e realmente, cada dia eu me sinto menor, sabe? Eu tenho experiência de 20 anos, de 15 anos, de 10 anos, mas eu estou confiando em capacitar, porque quando eu participei do cursilho, no final a gente recebe um crucifixo e a gente ouve assim, Cristo conta contigo. E a gente responde, eu conto com ele, eu conto com a tua graça, né? E eu estou contando com a graça de Deus para poder estar até o fim, perseverante, e depois realmente estar catequizando essas crianças que vêm, não só meu filho, mas as crianças que Deus colocou na vida. É a minha história. Olha que bom, que bonita, porque assim, a gente fala também, vocês vão ouvir muito de agora em diante, que uma vez catequista, sempre catequista. Então você, Rosária, né, já foi catequista de crisma, mas aí você precisou dar um tempo, porque você tinha uma outra missão. Deus tinha preparado para você uma outra missão. E olha que coisa linda, né? Você adotou 2 crianças, tenho certeza, né, que assim, com todo amor e assim, eu acho que é uma coisa muito bonita, é uma coisa mesmo de Deus a gente receber uma criança na nossa vida, né? Sejam, eu acho que assim, filhos do coração é uma coisa assim inexplicável, porque é um amor muito grande e além da gente estar fazendo assim como que eu vou dizer, uma coisa assim tão grande, é um sentimento tão grande, é uma coisa tão magnífica quando você consegue acolher uma criança na sua vida que não nasceu de você. Então, assim, Deus já tinha preparado essa missão para você, por isso que você deu esse tempo. E agora, né, você já teve a oportunidade de retomar na catequese e você está fazendo novamente o curso. Então, uma vez catequista, sempre catequista, gente. A gente pode, às vezes, até dar uma pausa ali durante a nossa caminhada, porque às vezes Deus tem preparado para nós outras missões, né? Mas a gente nunca vai deixar de ser catequista, né? Por onde a gente passar, a partir dessa formação, por onde a gente passar, a nossa missão é catequizar. Muito obrigada, Rosária, por ter partilhado a sua história com a gente. E eu sei que todos vocês têm histórias muito bonitas, né? A pena que a gente não tem tempo para poder partilhar todas. Mas o chamado de Deus, ele é muito lindo. Ele toca no coração da gente de uma maneira tão forte, de uma maneira tão bonita, que é uma coisa assim que até emociona a gente. Quando eu lembro da minha história, eu fico emocionada, porque eu sentia no meu coração uma vontade enorme de participar de alguma coisa da igreja, mas eu não sabia o que fazer. Porque até então eu participava indo às missas, né? Mas era uma coisa tão forte que eu sentia no meu coração. E um dia eu conversando com uma mulher da igreja, a gente ia trabalhar junto, já era uma senhora, e eu comentei com ela. E ela não me falou nada, né? Assim, não falou, por que você não faz isso? Por que você não vai ajudar nessa pastoral ou naquela? Ela não me falou nada, ela ouviu a minha vontade, né? E aí, passado meses, a coordenadora da catequese na época me ligou e falou: Oi, Alessandra, você tem vontade de ser catequista? Vamos ter uma formação para novos catequistas e eu gostaria muito de ter você presente. Aí eu falei, pensei, gente, mas como que ela descobriu o meu telefone? Como que ela foi me chamar, né? Mas naquele momento eu senti uma coisa tão forte assim no meu coração. Eu falei, nossa, eu acho que é isso mesmo que eu quero, é ser catequista. Eu nem sabia direito o que fazia uma catequista, né?
Mas aceitei na hora. E depois, durante a formação, eu fui descobrir que aquela senhora, para quem eu tinha comentado, que eu tinha vontade de participar de alguma coisa na igreja, havia comentado com a coordenadora e, com certeza, né, o Espírito Santo soprou lá no coração, no ouvido dela, para que ela me fizesse o convite. E eu amo ser catequista. Então, gente, é isso. Cada um tem sua história, né? O seu chamado. Todos nós temos os nossos talentos. Mas ser catequista não é fácil. Ser catequista é exigente. Porque o chamado de Deus é exigente, né? E aí, lá no nosso diretório, diz assim, ó, no Diretório Diocesano de Catequese. Ele apresenta 6 principais exigências para a escolha de um catequista. Vivência pessoal e comunitária de fé. Eu preciso viver a minha fé, né? Eu preciso viver a minha fé também em comunidade. Eu vou à igreja, rezo, assisto à missa, rezo em casa, mas isso não é o suficiente. Se eu fizer isso, eu estou enterrando o meu talento. Então, uma das exigências, das principais exigências é essa: vivência pessoal, viver a fé em comunidade. Maturidade psicológica e equilíbrio afetivo. Eu preciso também ter esse equilíbrio, gente, porque eu preciso saber entender o outro, não achar que só a minha opinião está certa, não achar que só eu sei das coisas de Deus, né? Então, eu preciso ter essa maturidade de acolher também a opinião do outro, acolher também o saber do outro, né? Não achar eu sei mais que o outro ou o outro sabe mais que eu, né? Porque, como a gente falou aí durante a formação, nós aprendemos todos os dias. Capacidade de dialogar, né? Isso é muito importante porque tem muitas pessoas que se acham as melhores, as mais santas e não sabem ouvir o outro porque acham que só ela está certa. Então, a gente precisa ter essa humildade no coração, ter essa capacidade de dialogar, de conversar, de ouvir o outro e falar na hora certa também. Participação na comunidade aonde vai atuar. Não adianta também eu ser catequista, por exemplo, eu sou catequista na paróquia Nossa Senhora das Graças. Aí eu só venho aqui na paróquia Nossa Senhora das Graças para dar um encontro de catequese. Mas eu participo lá na paróquia Nossa Senhora Aparecida. Eu vou à missa lá, eu participo de encontros lá, eu ajudo em outras pastorais lá. Mas aqui na Nossa Senhora das Graças eu venho só para dar catequese. Não. Nós precisamos atuar, ter participação na paróquia onde eu atuo, onde eu sirvo. Mas eu participo na paróquia Nossa Senhora das Graças, sou catequista lá, participo na paróquia Nossa Senhora Aparecida e sirvo em outra pastoral lá. Tudo bem, se você dá conta de fazer isso, parabéns. Mas não adianta a gente querer achar que eu participo nessa paróquia, participo na outra, sou catequista aqui, sou catequista na outra, e a gente não fazer bem feito. Porque, gente, se os nossos catequizandos perguntarem alguma coisa sobre a nossa paróquia, ou os pais desses catequizandos perguntarem alguma coisa, por exemplo, uma coisa simples: qual é o horário de missa lá na paróquia Nossa Senhora das Graças? Se eu vou lá só para dar meu encontro de catequese e eu não participo lá, eu nem vou saber dar essa informação direito. Então, a gente precisa atuar na comunidade, a gente precisa participar na comunidade onde a gente serve, onde a gente atua.
Disposição para trabalhar em grupo e em comunidade, né? Porque assim, hoje eu estou cansada, amanhã eu tenho um compromisso, e eu sempre vou estar arranjando desculpas e não vou participar na minha comunidade, não vou participar de grupo. Tem um encontro de catequistas, mas eu não posso ir, e nunca vou poder ir, né? Porque eu fico arranjando desculpas. Então, isso também não vale, né? A gente precisa ter essa disposição para participar. E disponibilidade, né? Porque às vezes a disponibilidade é assim, não é um tempo que me sobra que eu vou doar para catequese, né? Não é aquele restinho de tempo que me sobra. Eu preciso ter disponibilidade, porque o chamado de Deus é exigente. Se eu dou para catequese só o restinho de tempo que me sobra, eu não vou fazer nada bem feito, eu não vou me dedicar, eu não vou me comprometer, eu não vou participar de formações. Então, eu preciso, se eu acolhi o chamado de Deus, eu preciso determinar um tempo para a catequese. Essas são as principais exigências, né? Lá no diretório fala assim também, é bom ressaltar, porém, que não podemos esperar que ninguém esteja totalmente pronto para assumir sua vocação na catequese. No entanto, todo catequista precisa crescer sempre nessas exigências, buscando aperfeiçoar-se para desempenhar da melhor forma a sua missão. É como eu falei para vocês, nós nunca vamos estar prontos, porque Deus espera que nós façamos a nossa parte. E qual é a nossa parte? Buscar cada dia mais, né? O vocacionado faz da catequese uma extensão da sua vida. Devemos priorizar a catequese e sempre procurar estar presente nas atividades, nas reuniões e nas formações. O catequista vocacionado vive a palavra de Deus e dá testemunho com a sua vida. Ele cativa pelo amor e pela fé. Os seus olhos têm um brilho diferente. Gente, e não é porque eu sou catequista, não. Mas os olhos de um catequista brilham diferente, vocês vão ver. Ele não fala por si só, né? O catequista não fala por si só, porque a gente não fala por nós mesmos. É por isso que a gente precisa das formações, para a gente ter base no que nós vamos falar. E onde que a gente busca essas bases aí, entra a nossa doutrina, né? Mas a gente deixa Deus falar em nossos atos, por nossa boca, através da nossa boca. A vontade de Deus se torna o seu dever, se torna o nosso dever. Então, a vontade de Deus é dever nosso, é obrigação nossa. Eu queria agora, gente, eu pedi para vocês deixarem aí do lado uma folha de papel sulfite. Nós vamos ouvir uma música, o Éder vai colocar uma música para nós. E a gente abarca, Éder. E enquanto a gente estiver ouvindo essa música, eu quero que vocês ouçam ela também com o coração. Enquanto a gente estiver ouvindo essa música, vocês vão fazer um barquinho. Igualzinho eu fiz aqui o meu, ó. Às vezes vocês vão ter dificuldade um pouquinho, porque às vezes a gente fica tanto tempo sem fazer, né? Nem faz assim. Mas quem não conseguir fazer, não tem problema. Mas eu queria que vocês tentassem. É simples de fazer um barquinho, né? Quando criança a gente faz muito, brinca. Então eu queria que vocês tentassem fazer um barquinho aí de vocês. Se não conseguirem, não tem problema. Aí, assim, porque não dá tempo da gente ensinar a fazer agora, mas depois do encontro, a hora que vocês tiverem tempinho, se vocês quiserem fazer um barquinho, aí vocês procurem lá na internet um tutorial que ele ensina, é simplesinho. E aí, enquanto então a gente ouve essa música, vocês vão tentar fazer o barquinho. Quem não conseguir, não tem problema, tá? Vocês vão fazer o barquinho e escrever o que eu quero com o meu barco.
E prestem atenção na letra da música. O que eu quero fazer com o meu barco? Porque, gente, lembra quando Jesus fala que a gente deve mergulhar por águas mais profundas, né? Então, o que Jesus quer falar para nós com isso? O que eu quero fazer com o meu barquinho? Eu quero deixar ele na margem? Ou eu quero me lançar em águas mais profundas? Então, preste atenção nessa música, na letra dessa música, e enquanto isso, vocês vão fazer o barquinho. Quem não conseguir fazer o barquinho, pode escrever na folha mesmo. O que eu quero com o meu barco? E aí, eu queria que vocês fossem, à medida que vocês fossem fazendo, vão partilhando aí no chat, tá bom? Alessandro, aqui, quem não conseguir fazer o barco, às vezes não souber, podia desenhar um barco na folha. Isso, pode desenhar também um barco. Boa ideia. Lá dentro, e escreve dentro do barco o que você vai partilhar. E tudo. Isso. Então, o que eu quero com o meu barco? Vocês vão escrever aí no barquinho e vão partilhar lá no chat para nós. E prestem bastante atenção na letra da música. Tu te abeiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu sabes bem que em meu barco eu não tenho nem ouro nem espada, somente redes e o meu trabalho, Senhor. Tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu minhas mãos solicitas, meu cansaço, que a outros descanse, amor que almeja seguir amando, Senhor, Senhor. Tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti,
buscarei outro mar. Tu, pescador de outros lagos, ânsia eterna de almas que esperam, bondoso amigo, assim me chamas, Senhor, Senhor. Tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome, Senhor, lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Outro mar. Gente, eu tô vendo lá no chat, a Josi falou que o chamado dela foi através da música, desta música. Qual música, Josi? Foi esse da barca? Foi a da Barca. Que legal. Eu ouvi essa música no momento. Eu ouvi essa música, eu estava fora da igreja, eu estava na praça. Mas eu estava realmente fora da igreja. Assim, eu não era muito. Era praticante, mas não era uma fé tive, assim, né? E eu ouvi essa música, mexeu muito comigo, eu não a conhecia. E nisso eu fui ouvindo ela no decorrer de um ano e foi vindo muita coisa. E depois de exatamente um ano, eu ouvi essa música de novo. E na hora que eu ouvi, era como se Jesus olhasse para mim e falasse: vem ser pescadores de homem. E eu não sabia o que era isso. Qual parte ele estava me chamando. E foi acontecendo coisas que eu entendi que era catequese. E nesse um ano, eu senti que eu estava sendo catequizada por Jesus. Assim, eu comecei a ler a Bíblia, a minha vida mudou completamente. Nossa, que legal, muito bonita a sua história também. E o que você escreveu aí no seu barco? Eu não escrevi, mas assim, eu acredito que ele está me chamando para ser pescadores de homens. Muito bem. Obrigada, viu, por ter partilhado com a gente. A Rosária, ela escreveu: em meu barco eu quero conduzir-me e conduzi-lo ao porto seguro que é Jesus. Realmente, Jesus é o nosso porto seguro, né? É Ele que nos sustenta. Então, nada mais justo do que a gente navegar com Ele, né, Rosária? A Marilene escreveu: com meu barco eu quero ir nas águas mais profundas, porque Deus me chamou e conta comigo. É isso mesmo. Deus conta com cada um de nós, assim como Ele contou com cada um dos seus discípulos, Ele conta com cada um de nós também. A Tereza escreveu: Ana Tere, eu preciso da sua sabedoria
para continuar a caminhada, amar mais, perdoar sempre, ter ânimo nas dificuldades, não guardar mágoa e nem magoar. Tereza, a gente são coisas assim que a gente deve pedir a Deus todos os dias, né? Principalmente isso, não guardar mágoa, né, no nosso coração, porque isso, além de fazer mal para outra pessoa, né, de quem a gente está magoada, faz mal principalmente para Deus, para nós, né? Então, e esse é um sentimento que Deus não quer para nós, né? Ele não quer para ninguém. E é buscando aumentar cada dia a nossa fé que a gente vai melhorando nesses pontos onde a gente acha que é fraco. O Wellington disse assim: quero avançar para águas mais profundas, por onde ainda não andei, por onde Deus me conduzir. É isso mesmo, Wellington. Tem uma frase assim: eu coloco os pés e Deus coloca o chão, né? Então, assim, a gente tem que buscar caminhar nas estradas que Deus colocar para nós, né? Botar os pés nas estradas que Deus colocar à nossa frente. A Vânia escreveu: em meu barco quero encher deste amor de Deus, que é misericordioso e enche o coração de alegria. E ir levando ele, fazendo encontros conforme a vontade do Pai. Gente, esse amor de Deus, ele é tão forte, tão maravilhoso, que assim, eu creio que vocês também devem sentir isso. Quando eu tô falando de Deus, assim, eu sinto uma coisa tão gostosa, uma paz interior tão grande, que parece que quanto mais eu falo, mais eu quero falar. É gostoso falar de Deus. E é gostoso falar de Deus porque é um amor realmente misericordioso, né? Apesar de sermos tão falhos, Deus não olha as nossas falhas, Ele nos ama incondicionalmente, com todos os pecados que a gente tem, né? A Tereza escreveu: quero estar na sua presença, Senhor. Estar na presença de Deus é importante para a nossa vida, né? A Beth escreveu: quero buscar outros mares, participar de atividades na paróquia. Isso mesmo, Beth. A Daiane: junto de Deus, quero buscar novos mares e colocar muitos passageiros dentro do mesmo. Isso é ótimo, Daiane, porque a gente deve querer coisas boas para nós, mas querer coisas boas também para o nosso próximo, né? Se você quer colocar eles no seu barco, isso é muito bom. O Rafael escreveu: o que eu quero com meu barco, quero seguir firme nas águas do Senhor, mesmo com todas as tribulações e desafios no caminho. Hoje mesmo estou com meu neném de 7 meses, porque meu marido precisou sair, minha menina caiu na escola e quebrou a clavícula. Nossa, tá muito corrido, mas graças a Deus conseguiram assistir a aula. Eu sou a Mariana Machado. Oi, Mariana. Olha, Deus abençoe, né, que a sua filha fique bem, né, e que ela se recupere logo, tá? E tá vendo, é uma bênção mesmo de Deus, com todas as tribulações que você teve no dia de hoje, você tá aí firme assistindo a formação. E pode ter certeza que Deus está te abençoando muito, viu? A Juscelia: em meu barco seguirei o teu chamado para buscar outros mares. Ednilton: com meu barco quero navegar com Jesus, anunciando o evangelho, levando a paz e o amor. A Camila: com meu barco quero estar mais perto de ti, Senhor, acolher-te na minha vida e levar a tua palavra em outros mares. Lisandra: levar para águas profundas e me conduzir sempre no caminho de Deus. Gente, assim, é muito gostoso ler o que vocês estão escrevendo, porque realmente é a graça de Deus, né, agindo sobre cada um de vocês. A Franciene: eu me vi com um barco cheio de crianças e eu evangelizando elas, como Jesus fazia com os seus, entrava no barco e falava para a multidão. A Franciele: e eu
Eu e meu barco seguiremos por onde Deus nos conduzir. A Elizabeth, quero subir no meu barco, lançar-me nas águas profundas, lançar as redes e ser verdadeira pescadora de homens, guiada pelo Espírito Santo. Isso mesmo, nós devemos nos deixar guiar pelo Espírito Santo. Deixar ele agir na nossa vida, nas nossas atitudes. A Gisele, quero ancorar meu barco no berço do teu coração e mergulhar na imensidão do teu mar. Que as noites de tempestade e escuridão eu possa ter a certeza de que estás comigo e que tens o poder de acalmar toda a inquietude da minha alma. Deus sempre está com a gente, mesmo naqueles momentos que a gente acha que não, Ele está, com toda certeza. A Maria Aparecida, Jesus me conduz para as águas mais profundas. A Franciele Tosi, eu quero sempre navegar em sua direção, Jesus. E a Yara, quero andar em águas mais profundas com meu barco, porque como catequista a caminhada é longa e constante. Quero buscar sempre mais. Isso mesmo, Yara, a gente tem que buscar todos os dias, né? E Alessandra? Oi. A Silvana tinha levantado a mão, queria partilhar alguma coisa, e tinha mais uma pessoa que eu não conseguia anotar quem foi. Oi, Silvana. Oi. Eu queria compartilhar que durante a música eu estava de olho fechado, uma visão que eu tive, como se eu estivesse rodeada de criancinhas, toda numa roda, alegre, cantando, como se fosse na África ou se fossem umas crianças indígenas. Então, parece que foi um chamado, assim, que a gente precisa ir além. Então, eu quero, assim, levar meu barco, né, na graça de Deus, além. Isso mesmo. Obrigada, Silvana, por partilhar com a gente. E eu acho assim, se a gente permite que Deus nos conduza, a gente pode ter certeza que ele vai nos guiar, né? Mas a gente precisa permitir, porque Deus não vai fazer nada contra a nossa vontade. Então, a primeira coisa é a gente permitir que Deus possa nos conduzir, né? Quem é a outra pessoa que levantou a mão? Foi a Elizabeth. Você não quer falar, Elizabeth? Ah, ela já escreveu no chat. É isso? Isso, é isso mesmo, a Elizabeth, ela já escreveu lá no chat. Bom, gente, então, é claro que, assim, para ser catequista, nós não precisamos ser um super-homem ou uma Mulher Maravilha, até porque, né, é impossível isso, não tem jeito, né? Apesar da gente, às vezes, se virar nos 30, mas, infelizmente, a gente não consegue ser nenhum super-herói, né? O catequista é uma pessoa normal, ele chora, ele briga, ele tem medo, ele tem ansiedades, né? Ele tem desafios todos os dias, só que o catequista tem um diferencial. Ele procura com todo o seu coração, a cada dia, ser uma pessoa melhor e um catequista melhor. Esse é o nosso diferencial, é buscar a cada dia ser melhor. E esse ser melhor não é ser melhor que o outro, não. É ser melhor para o outro. Ser melhor para Deus. É fazer o melhor, é dar o nosso melhor. Não é ser melhor que o outro no sentido assim, eu sou o melhor, eu sou grande, não. É ser melhor para o outro, para ajudar o outro. Esse é o nosso diferencial como catequista. Maria Bethânia também levantou a mão. Agora eu acho que tirou. Quer falar, Maria Bethânia? Vocês estão me ouvindo? Estamos. Eu escrevi assim, o que eu quero fazer com o meu barco. Andar com Jesus, navegando no oceano do Espírito, e assim poder seguir cada vez mais Jesus com todo amor, com todo o meu ser, de todo o coração, pescando e alimentando-os do pão do céu, navegando cada vez em águas profundas, e assim dizer, viva, olha, é Jesus que vive em mim. Assim procurarei amar sempre em espírito e verdade, sorrindo, em paz, vencendo as tempestades e perigos do mar com a graça de Deus.
Senhor, olhastes em meus olhos profundamente. Senhor, me conhece. Sabes que eu te amo. Te seguirei. Eu te adoro. Eis-me aqui. Junto a ti, seguirei. Neste mar, Deus, a cada dia, navegando sobre o teu comando. Muito bonito, Maria Bethânia. E assim, uma coisa que me chamou a atenção que você escreveu aí. Fazer com amor. Tudo que a gente faz para Deus, a gente tem que fazer com amor. É por isso que a gente precisa se dedicar e se comprometer. Porque tudo que Deus faz para nós é com muito amor. Então, quando a gente faz para Deus, né, quando a gente faz para o nosso próximo, nós estamos fazendo para Deus. Então, precisa ser também com amor. Com amor, com dedicação e com compromisso. Obrigada, viu, Maria Bethânia? Gente, nós estamos finalizando, mas eu quero contar uma historinha para vocês. Talvez vocês até já tenham ouvido essa historinha, mas eu acho ela muito bonita e eu quero partilhar com vocês. Havia um pequeno menino que queria se encontrar com Deus. Ele sabia que tinha um longo caminho pela frente. Portanto, ele encheu sua mochila com pastéis e guaraná e começou sua caminhada. Quando ele andou umas 3 quadras, ele encontrou um velhinho sentado em um banco da praça, olhando os pássaros. O menino sentou-se junto a ele, abriu sua mochila e ia tomar um gole de guaraná, quando olhou para o velhinho e viu que ele estava com fome. Então, ofereceu-lhe um pastel. O velhinho, muito agradecido, aceitou e sorriu ao menino. Seu sorriso era tão incrível que o menino quis ver de novo. Então ele ofereceu-lhe o seu guaraná. Mais uma vez, o velhinho sorriu ao menino. O menino ficou tão feliz e ficaram sentados ali, sorrindo, comendo pastel e bebendo guaraná pelo resto da tarde, sem falarem um ao outro. Quando começou a escurecer, o menino estava cansado. Resolveu voltar para casa, mas antes de sair, ele se voltou e deu um grande abraço no velhinho. O velhinho deu-lhe o maior sorriso que o menino já havia recebido. Quando o menino chegou em casa, sua mãe, surpresa, perguntou ao ver a felicidade estampada em sua face: "O que você fez hoje que te deixou assim tão feliz?" Ele respondeu: "Passei a tarde com Deus." E acrescentou: "Você sabe, mãe, ele tem o mais lindo sorriso que eu jamais vi." Enquanto isso, o velhinho chegou em casa com o mais radiante sorriso na face. E seu filho perguntou: "O que o senhor fez hoje, pai, que te deixou assim tão feliz?" Ele respondeu: "Comi pastéis e tomei guaraná no parque com Deus." Antes que o seu filho pudesse dizer algo, ele falou: "Você sabe que ele é bem mais jovem do que eu pensava?" O menor ato de carinho pode transformar uma vida, pode transformar a vida de um catequizando nosso. Então, é isso, gente. Eu acho que o catequista vocacionado, ele tem o sorriso e ele tem o abraço de Deus para as outras pessoas. O sorriso de Deus e o abraço de Deus eu queria achar uma palavra assim que pudesse descrever, mas eu acho que é tão bom o sorriso de Deus e o abraço de Deus que é só sentindo para a gente saber. E é isso que eu desejo para vocês, que vocês sintam esse abraço e esse sorriso de Deus. E ao sentir esse abraço e esse sorriso de Deus, vocês possam doar para os outros esse abraço e esse sorriso.
É isso que eu tinha para falar para vocês essa noite. Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha conseguido passar um pouquinho sobre a vocação do catequista para vocês. Muito obrigada e boa noite para todos. E alguém quer perguntar ou falar alguma coisa, acrescentar alguma coisa? Gente, podem ficar à vontade. Eu quero saber se já marcaram a data da formação. Ainda não, porque, Franciele, nós vamos... a gente tem o último encontro, né? A semana que vem, não é isso, Éder? Já é semana que vem o nosso último encontro, né? Sim. Depois a gente vai voltar só no dia 10 de janeiro. Então, a gente ainda vai ter janeiro, restante de janeiro, e provavelmente a primeira quinzena de fevereiro. Talvez até se estenda um pouquinho, assim, aumente às vezes uma semana de fevereiro, mas a expectativa é mais ou menos essa. Então, a gente ainda não tem a data, nós vamos ter a data mesmo mais próximo do final, assim, dos encontros. A Elizabeth levantou a mão. Elizabeth. Eu gostaria de agradecer, né, esse encontro maravilhoso, Alessandra, e falar que no início do nosso encontro, você disse que o brilho no olhar do catequista era diferente. E essa mensagem que você acabou de nos dar nos faz enxergar, né, ver e enxergar verdadeiramente que às vezes não precisa somente do sorriso, né, da boca, mas a gente sorria com os olhos, principalmente nesse momento de pandemia, né? Hoje a gente está tendo que sorrir com os olhos. É o brilho diferente do catequista. É isso mesmo, Elizabeth. O nosso corpo fala, né? Então, assim, o brilho, você foi bem lembrada mesmo. O brilho do nosso olhar também transmite o amor de Deus. Muito bom, obrigado por ter partilhado aí com a gente. Mais alguém? Eu gostaria de pedir para a gente estar sempre rezando uns pelos outros. A oração fortalece o grupo, fortalece nosso combustível, né? E eu queria pedir para vocês, se vocês puderem rezar uma Ave Maria, minha irmã, igual eu falei, eu estou aqui em Belo Horizonte, ela tem 62 anos, vai operar quarta-feira de um câncer no pulmão. Vocês lembrarem, rezar uma Ave Maria, Deus lhe pague. Qual é o nome dela, Maria Bethânia? Ela chama Maria Aparecida. O apelido dela é Marita. Pode ter certeza que ela vai estar nas nossas orações e Deus vai conduzir, né? A cirurgia dela vai correr tudo bem, viu? Amém. Mais alguém, gente? Queremos também te agradecer, né, Alessandra, a disponibilidade, você está sempre aqui à frente, conduzindo e guiando também, né, o nosso barco, o barco da catequese, do setor. Então, que Deus te abençoe muito, né? E uma coisa na música da barca que me chama muita atenção é porque eu não tenho nem ouro nem espada, eu não tenho riquezas. E eu não vou para brigar, eu não vou para lutar, eu não estou indo para a guerra, eu estou indo para anunciar. O que eu tenho é amor, é dedicação, é o meu trabalho. E é isso que você está dando aqui para nós hoje, né? É o trabalho, é o amor, é caminhando, é navegando nessas águas. Pode ser ela profunda, pode ser ela rasa, pode ser calma, outras vezes pode ser umas águas turbulentas. Sim, mas a gente não desanima nunca. E você, como a gente bem sabe, sempre firme, forte e navegando, seja a água como tiver, sempre forte. Deus te abençoe muito. Quero convidar todos para rezar uma Ave Maria, para que Deus te abençoe, te ilumine e continue sempre nesse caminho,
né, nessa caminhada que é Jesus. Amém, gente. Obrigada. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Deus abençoe, muito obrigado. Amém. Deus abençoe a todos, gente. Boa noite, fiquem Amém. com Deus. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Segunda-feira temos encontro, Boa tá? noite a Então, todos. eu já vou colocar lá no grupo agora o formulário para vocês responderem. Tá, obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite.